A gente hoje é o maior produtor de camarão do Brasil. Né? Dado relevante, né? Um dado bem relevante. Você tem aí hoje em torno de quase 2.000, que a gente chama de carcinicultores, produzindo no estado. A grande maioria de pequenos, realmente, são os pequenininhos, aqueles que a gente chama que tem de meio hectare a 1 hectare, no máximo 5 hectares de lâmina d'água, que a gente chama, que é a dimensão que é utilizada. E isso faz com que a gente tenha, digamos assim, interiorizado também a produção de camarão. Porque antigamente o camarão ele era muito conhecido no litoral. Mas hoje mais de 60 municípios do estado do Ceará produzem camarão. Olha aí. Então você interiorizou uma ação, que assim, o sertão virou mar, né? Então isso fez com que a atividade chegasse, inclusive em ambientes que a gente nem pensava que iria produzir e hoje está produzindo. O exemplo disso é Morada Nova. Morada Nova é um município hoje que produz camarão. Outros municípios ali do entorno do Jaguaribe também produzem camarão. Se você vai para o oeste, também tem municípios do interior que já produzindo camarão. Então hoje você tem uma boa penetração dessa atividade e que gera uma boa renda, né, para o pequeno produtor no campo. O Ceará produz flores, quantidade de frutas enorme, para exportação. Tem muita coisa acontecendo no setor, não tem, Germano? Tem sim. Se você vai para o ramo da fruticultura, né, então o Ceará também se destaca na exportação de frutas, principalmente o melão, né? Você tem aí o hortifruti granjeiro, que a gente chama, que produz hortas, frutas. O orgânico também hoje é um destaque, né, que muito no passado era, digamos assim, uma aposta, hoje já é uma realidade. Muita gente produzindo orgânico e fazendo uma diferença com um alimento mais saudável, que hoje o consumidor exige muito. E isso faz com que você tenha aí também bons ambientes de produção dessa parte do orgânico também. Inclusive o Sebrae contribui nesse segmento, levando o processo de certificação orgânica. Nós temos um instrumento chamado Sebrae Tech, que facilita você buscar a certificação orgânica de forma regular. Vamos já entender em detalhes aqui nessa conversa com o Germano Blum, que é da área, né, ele é o gestor da área de agronegócio lá aqui do Sebrae Ceará. Mas eu queria só destacar uma coisa que você falou, Germano, aqui no começo, que é fundamental, antes da gente falar do trabalho incrível que o Sebrae faz nessa área. O desenvolvimento do campo, o desenvolvimento do agro, mantém as pessoas nas suas cidades, no interior. Evita o êxodo rural, né? Evita que as pessoas venham se aglomerar nas grandes cidades, né? E isso não é uma coisa boa. Então, é fundamental, como você falou, meu amigo, eu queria só reforçar a sua fala, da importância até social, tá certo? Da gente incentivar o agronegócio. E, por falar em incentivar o agronegócio, eu queria agora deixar claro para as pessoas o trabalho que o Sebrae faz no agronegócio. A gente estava conversando aqui em off desse projeto enorme que vocês têm aí, tá certo? Que é o Agro Nordeste, pelo que eu entendi, é uma estratégia ampla, que você tem uma atuação em 6 cadeias produtivas. Germano, explica para a gente qual é o trabalho do Sebrae para desenvolver o agro aqui no Ceará. Assim, a gente trabalha o que a gente chama de projetos estruturados, né? A gente organiza os grupos de produtores, faz uma discussão com ele para entender as principais dores desses produtores e, com base nisso, a gente estrutura projetos para ter digamos assim, uma esfera de prazo para fazer uma série de ações que possam ser executadas. A gente trabalha em 3 linhas principais. Um é o mercado, para que ele possa perceber que o produto dele, aonde é que vai chegar e como vai chegar e com que qualidade vai chegar. A segunda é a tecnologia, que eu tenho que preparar bem o meu produto para poder responder a esse mercado que me exige. E um outro que é fundamental e é uma expertise do Sebrae é a gestão. Ele precisa entender se o negócio está dando dinheiro ou não está dando dinheiro. Para isso, a gente se utiliza de vários instrumentos, consultores, né, especialistas nas áreas. Você vê o resultado para que o negócio perpetue. Isso. O nosso sustentabilidade. Foco é gerar os negócios competitivos no campo. Para isso, eu preciso de gestão, de tecnologia e de mercado. Por isso, a gente trabalha nessas 3 linhas. Então, o Agro Nordeste foi um projeto que foi criado lá atrás, envolvendo todos os estados do Nordeste, e cada estado definiu quais eram as suas principais cadeias de atuação. Aqui no Ceará, a gente definiu 6 delas. A gente trabalha com apicultura, com a carcinicultura, bovinocultura e leiteira, fruticultura, horticultura e ovinocaprinocultura. Eu sei que tem outras,
Isso. Mas essas são as 6 principais. Eu queria te pedir, Germano, por favor, para você explicar rapidamente, para que todos nós conheçamos, né, melhor e esse trabalho muito legal. Cada trabalho que é feito nessas 3 cadeias produtivas. Por favor, é possível? Sim. Rapidinho. Primeiro a gente faz um diagnóstico, né, do grupo de produtores para entender como é que está a realidade dele naquele momento. A gente estabelece resultados que precisam ser alcançados. As metas, né? Como se fossem metas de direção, mas como resultado mesmo, que ele precisa chegar no final e ter esse ganho. E aí a gente elege o faturamento como um resultado, que a gente quer que ele melhore o faturamento do negócio dele. A redução de custo, porque o agro precisa muito reduzir custo, porque a margem normalmente é pequena. Ele precisa reduzir custo, aumentar a produtividade e modernizar seu negócio. A gente trabalha esses 4 resultados com eles para que isso possa realmente trazer um diferencial competitivo para o empreendimento rural. E falando dessas 6 cadeias, você pode repetir, por favor, cada uma delas e um pouquinho do trabalho que é feito em cada uma delas, especificamente, só para te entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Eu mesmo. Apicultura, né? Apicultura, o que é que a gente faz? A gente entende qual é a real necessidade dele, prepara para que ele faça um bom manejo, se capacite para entender um pouco a lógica da apicultura, saber fazer o que é que ele quer tirar de produção, de produtividade por colmeia, fazer uma análise de custo e de receita dele. Apicultura é a produção de mel, né? E aí a gente faz com que ele possa também perceber, rapaz, será que eu vou ganhar dinheiro só com mel? Porque existem outros produtos da apicultura que também podem ser trabalhados. Derivados. São derivados, que é o própolis, o pólen, né, que são de valor agregado maior e que gera, às vezes, uma receita um pouco maior também para o apicultor. Tem isso aqui no Ceará? Tem isso no Ceará. A gente tem alguns trabalhos assim mais direcionados nas regiões principais e já vem trazendo um bom resultado. Tem uma região que a gente apoia, que é a região dos Inhamuns, que hoje eles já estão preparados e já colocam o produto deles na Suíça, que diga. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vasto Fortaleza. Almoço executivo com alta gastronomia? Só no Vasto Fortaleza. Best Sênior. Viva mais. Viva melhor.